Amados irmãos e amadas irmãs, como sabemos, no seio da Igreja de Deus, constitui um fato, no mínimo, por demais conhecido, valorizado, o estudo das tipologias do e sobre nosso Senhor Jesus Hamashia. Nenhuma novidade aí. Porém, é incomum, poderíamos até dizer, na minha modesta experiência, pequena experiência, que sabem que minha conversão é recente, que as pessoas se debrucem sobre as tipologias que ele produziu e manifestou, sempre com algum ensinamento excelso e profundo. Sim, o Senhor Jesus produziu tipologias. Para quem? Certamente para a igreja que ele fundou para seu Pai, nosso Pai celestial. Então, na conversa de hoje, nós abordaremos uma tipificação, a meu ver, altamente significativa e impactante, legada por nosso Senhor Jesus. Mas antes de nós entrarmos na questão, eu faço-lhes uma pergunta. Deixe-me abrir a tela do PowerPoint aqui. Vocês conseguem identificar a função exercida pela pessoa cuja imagem está na tela? Quem se habilita? Sumo sacerdote, Ah, quem falou? Fabiano. Irmão Fabiano, muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço, Shabbat Shalom, perfeitamente. Esse é o sumo sacerdote na época do tabernáculo, era um levita da linhagem aarônica. Então, aí está ele, numa imagem com baixa definição, que foi a melhor que eu encontrei neste momento, mas no prosseguir de nossa conversa, colocarei uma outra imagem mais bonita, para vocês verem mais detalhes. Então, a nossa conversa começa por aí. Antes que me joguem pedras, tem tudo a ver com o Senhor Jesus e com o que pretendo falar hoje aqui. Vamos lembrar que lá no livro de Êxodo, capítulo 28, praticamente o capítulo todo, mas especialmente do verso 4 ao 32, o Altíssimo Deus emitiu uma ordenança minuciosíssima para a confecção das vestes sacerdotais, incluindo, evidentemente, as vestes do sumo sacerdote, que em hebraico a gente fala Kohen Gadol. Então, agora que vocês, a partir aí da intervenção preciosa de nosso amado irmão Fabiano, vocês reconheceram o sumo sacerdote levita, de linhagem arônica, podemos, então, ver a outra imagem dele com riqueza de detalhes. Essa, sim, numa definição bem maior, muito mais bonita, com cores vibrantes e bem aproximadas daquilo que deve ter ocorrido lá na época tabernacular. Muito bem. Então, aonde nós queremos chegar com isso? Eu quero fazer com vocês um teatrinho. Vocês estão vendo aí na tela o sumo sacerdote já devidamente vestido com toda a pujança. Mas vamos agora ver passo a passo. Só que o primeiro passo eu vou colocar por último, tá? Nós vamos vestir o sacerdote a partir do início. Imaginemos o seguinte: ele chegou ao tabernáculo. Tela preta. Sumiu a tela preta? Ah, ok. Porque eu não consigo ver essas coisas aqui. Então, eu estava dizendo o seguinte: vamos fazer um teatrinho aqui, uma simulação.
Imaginemos que o Kohen Gadol chegou ao tabernáculo. Então é o dia do Yom Kippur e ele vai executar suas tarefas de sumo sacerdote. Então, antes de usar essas vestes complexas, maravilhosas, ele tem de se colocar nu. Então, ele vai começar a vestir-se. Isso tem um passo a passo, que eu vou mostrar para vocês agora. Só que não com figuras maravilhosas assim, com desenhos um tanto quanto toscos. Então, primeiramente, o sumo sacerdote vestirá uma túnica. Não é uma túnica qualquer. Ela é uma túnica branca, de linho puro, tecido, portanto, sem costuras. Em hebraico, o nome dessa peça é kutonet. Depois de colocado o kutonet, ou a túnica, o que vai acontecer? O Kohen Gadol vai colocar o manto sobre a túnica. Observem, embora o desenho aí não permita essa uma visão muito detalhada, que na borda inferior, deixa eu ver se eu consigo com o mouse aqui, nessa borda inferior aqui, vocês estão vendo que tem umas bolinhas aqui, alguma coisa. Ó. O manto é isso aqui, ó, a parte escura do desenho. E há umas bolinhas aqui embaixo. Essas bolinhas, na verdade, são 9 sininhos, ou sinetinhos, e 9 romãs. Esses sininhos tipificam a efusão do Espírito, e as 9 romãs, a frutificação do Espírito. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu estou apenas querendo mostrar as vestes. Tá? Então, tela preta de novo. Tá. Hoje o PowerPoint está brigado comigo. Bom, voltou. Então, nós vamos partir para a terceira peça. O Kohen Gadol já colocou a túnica, pôs sobre ela o manto. Agora, ele vai colocar uma peça, que é um colete, chamado éfod, que é, como a seta está mostrando aqui, ó, é esta peça aqui, ó, sobre o manto. Observe que já está aparecendo a riqueza da vestimenta. Esse éfod era também todo entretecido de linho, porém, não branco, mas tingido de azul, púrpura, escarlate e com ouro. E aí vocês já começam a ver o plágio de Satanás, porque ele pegou o púrpura e o escarlate daí e jogou lá nos satanistas de determinada denominação. Bom, então essa peça era uma peça realmente muito pesada, muito rígida, e ela estava correlacionada, não vou dar mais detalhes sobre isso agora, porque ficaria muito longo. Nós não estamos hoje aqui falando sobre o tabernáculo, mas com os erros de maledicência. Bom, o éfod, ele recebia um cinto, que está em azul aqui, ó. Acho que dá para ver que tem um cinto, alguma coisa aqui que é um cinto, e este cinto, ele se chamava Rechev, e era feito de linho. Observe que o linho está permanentemente presente, linho e ouro, e ele representava a força, a firmeza, o ajuste, a segurança e serviço e fidelidade. E estava correlacionado aos pecados do coração, que o sumo sacerdote, lá no dia de Yom Kippur, iria expiar. Tela preta. Ah, ok. Mas vocês já viram aí, né? Então, esse éfod era ligado, aqui dá para ver, a 2 ombreiras aqui, ó, assinaladas com esse cinza quase preto aqui. Então, ele estava conectado, e nessas ombreiras havia pedras de ônix, contendo os nomes das 12 tribos de Israel, 6 de cada lado.
conforme a ordem de nascimento, o símbolo de compromisso, de onde então partiam duas correntes de ouro, que têm outros objetivos, outros propósitos. Depois, um dia, a gente vai falar sobre isso, se tivermos oportunidade. Uma outra peça da vestimenta é a mitra, esse turbante que está aqui, ó. Muito mal desenhado, mas dá para ver que tem alguma coisa na cabeça do sumo sacerdote. Então, essa mitra simbolizava especialmente a obediência do sumo sacerdote em relação ao Altíssimo Deus e a proteção dada pelo Altíssimo Deus a ele. E, se vocês olharem aqui, embora não esteja dando para ver com detalhes, há alguma coisa aqui na testa, no limite da testa do sumo sacerdote. Nós temos o turbante aqui, que seria a mitra propriamente dita, e uma faixa aqui, ó. Então, essa faixa, que na verdade era uma lâmina de ouro, chamada Tzitz Zahan, então estava gravado ou gravada uma frase: santidade a Iá. Mas não estava escrito Iá, eu é que estou pronunciando. Estava escrito o tetragrama. Então, vocês observem que está muito parecido esse desenho aqui com aquela imagem colorida lá de cima, né? E observem que ele está descalço, porque ele está pisando em solo santo. Isso é extremamente importante. Bom, agora eu vou mostrar a primeira peça que ele vestiu. Mas eu estou mostrando por último, tá? Porque essa aí, embora ela tenha muita importância, mas ela não tem uma simbologia tão excelsa assim. Então, vamos pegar a imagem aqui. Ó. Vocês estão vendo aí essa peça maravilhosa? Esses cuecões, ou ceroulas, ou calções de linho. Então, o sumo sacerdote, antes de colocar todas as peças descritas anteriormente, precisava colocar esse trambolho aí. Uma coisa realmente parece um barril de qualquer coisa. Mas a importância desses calções de linho era capital. O seu uso era mandatório, sob pena de morte. Estava ligado, estava conectado aos pecados chamados de natureza sexual. Então, agora que nós mostramos o sumo sacerdote devidamente vestido, então, não se preocupe se aparecer tela preta, porque nós não vamos precisar mais aqui, pelo menos durante algum tempo, do PowerPoint, tá? Não se inquietem, por favor, com telas pretas. Eu não sei o que é isso, um dia eu vou procurar alguém que me explique. Então, agora que vocês conheceram a Mir Nassaim, que é o nome desse cuecão aí de linho, já viram o sumo sacerdote totalmente paramentado, eu gostaria de tocar em 2 pontos, para nós, então, finalmente chegarmos ao tema da conversa. Nós devemos lembrar que, lá na época do tabernáculo, a Arca da Aliança e os demais utensílios sagrados que ficavam dentro do tabernáculo, como a menorá, por exemplo, eram carregados sobre os ombros pelos levitas designados para tal, que eram os coatitas, especificamente. Também, nosso Senhor Jesus carregou o madeiro nos ombros. Isso é extremamente importante. E agora, entrando no tema sobre o qual quero conversar, e já falei que é uma conversa breve, mas extremamente impactante, quando nosso Senhor Jesus estava no caminho da expiação, rumo à unção do Santíssimo, ele trajava aquela
túnica que eu mostrei para vocês no início. A primeira, quer dizer, na verdade, a segunda peça que o sumo sacerdote deveria trajar. A túnica inconsútil, ou seja, sem costura, sem emenda, sem rasura, uma única peça, a mesma que o sumo sacerdote, já tipificando o que o Senhor Jesus iria fazer, usava anualmente no dia do Yom Kippur. Bom, agora nós estamos chegando perto do nosso clímax de hoje aqui. E vamos ler algumas passagens bíblicas. Um momento, por favor. Vamos pegar aqui algumas passagens. Primeiro, nós vamos ler João 19, 23 a 24. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura contida no Salmo 22, verso 18, que diz: repartiram entre si minhas vestes, e sobre minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Leamos agora 1 Coríntios 1, 10 a 13. Diz Paulo: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Hamashiach, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, ou Quefas, e eu do Mashiach. Está o Mashiach dividido? Pergunta Paulo. Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? E vamos ler também uma outra passagem. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Andar segundo os homens é divisão para o Senhor Jesus. Nessa passagem aí, eu só gostaria de fazer um parêntese. O verbo que está lá no chamado original, eu sempre discuto isso, se é original mesmo ou não, mas é dito original. O verbo que aparece no grego é merizo, que é dividir em partes. E ele está numa forma grega chamada intensiva, que quer dizer o seguinte: repartir e considerar uma parte como se fosse o todo. Não é simplesmente dividir, é considerar que cada parte é o todo. Então, sendo que cada parte se considera o todo, ou seja, se ela se considera certa, está nosso Senhor Jesus Hamashiach dividido? Agora, nós estamos em condições de analisar o que eu quero falar aqui. E o mote principal é a túnica vestida por nosso Senhor Jesus Hamashiach. Essa túnica inconsútil, sem nenhum tipo de emenda, nem rasura, nem costura. Inteira. Então, aí para mim está o mistério da unidade da Igreja de Deus. Quanto à simbologia profunda dessa túnica que nosso Senhor Jesus deixou para a sua igreja, ele quis dizer, com essa túnica, que
ele nos ensinou uma doutrina verdadeira, sólida, única, sem retalhos de qualquer espécie, muito menos do judaísmo, sem emendas de filosofia grega, sem enxertos de politeísmo de qualquer origem, sem resquícios de farisaísmo hipócrita, e muito menos sem aqueles filactérios dos fariseus, sem remendos de panos diferentes, panos velhos, trazidos de doutrinas heréticas. Essa foi a mensagem que ele deixou para nós, a tipologia que ele fez para nós com a sua túnica. Muito bem, vamos fazer mais alguns comentários aqui. Essa túnica em consúltio tipifica, no mínimo, a unidade do Pai, um só Deus vivo e verdadeiro, como ele próprio disse em Deuteronômio 6:4. A unidade do Filho, dele. Todos os salvos foram comprados pelo mesmo preço. O sangue precioso e santo de nosso Senhor Jesus. Então, não há lugar para diferenças, porque há só um rebanho e um só pastor. João registra isso, lá no seu capítulo 10, verso 16. E mais, João afirma que esse pastor conhece suas ovelhas e dá a vida por elas. Uma outra simbologia dessa túnica, a unidade do Espírito. Os dons espirituais são múltiplos, sim, e diferentes, mas somados, juntos, eles promovem a edificação do corpo do Mashiach, que é um. E principalmente, fechando essa mensagem maravilhosa que ele deixou para nós, a unidade do amor, quando ele diz em João 13:34, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Quando ele fala que um novo mandamento vos dou. Então, a grandeza da tarefa de cada membro, em particular, no corpo do Senhor Jesus, nesse caso, representa, a meu ver, é claro, tá? A mais sublime responsabilidade. Por quê? A igreja é formada com a participação de cada um e de cada uma, mas em espírito de unidade. E a túnica inconsútil representa algo que é inteiro, completo, indivisível. Ou seja, ou a pessoa fica com tudo ou com nada. Daí ter surgido a ideia daqueles crucificadores de nosso amado Senhor Jesus de lançarem sorte sobre ela para decidir sobre quem ficaria com ela inteiramente. A vestimenta de pano, então, coube a um daqueles romanos, por sorteio. Isso é fato, indiscutível. Mas o significado espiritual, denso, profundo e eterno, foi dirigido a nós, integrantes da Igreja Verdadeira, fundada por nosso Senhor Jesus Hamashiach, para que nos dediquemos com todas as nossas forças, atenção e zelo, para garantirmos a preservação da santidade, pureza, justiça e retidão da sã doutrina, a única que o Divino Mestre aprendeu com seu Pai Celestial e nos ensinou. E como é que nós fazemos isso? Crendo nela, sã doutrina, praticando-a e pregando-a por toda parte, a todas as pessoas, de todas as línguas e nações. Amém. Amém. Amém.